Bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Daniel Ferraz. Bem-vindo, Dr. Daniel, que é um grande retinólogo formado pela USP e muito, mas muito mesmo entendido em inteligência artificial, voltado à medicina, principalmente à área da retina. Daniel, um prazer, tá? E estamos aqui com a Mariana, com a Aline também, que vão participar do nosso podcast. E eu quero começar perguntando para você, Daniel, qual a grande aplicação que você acha mais importante da IA na retina? Bom, primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite. Um prazer estar aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Plástica Ocular. Então, respondendo aqui a sua pergunta, a gente vê assim uma grande diferencial que eu acho para a aplicação de inteligência artificial, que a gente tem trabalhado bastante, que é com combate à cegueira, né? A gente tem feito uns projetos para a gente fazer o principal causa de cegueira hoje, a gente vê a retinopatia diabética, né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia recomenda que você faça o exame de fundo do olho, só que a gente não tem, os pacientes não têm acesso a esse exame. Então, assim, a gente tem desenvolvido alguns projetos, né? A gente faz o rastreio dessa doença, dessa patologia, usando a inteligência artificial, quando a gente coloca esse retinógrafo portátil em vários quiosques, vários lugares, onde a gente consegue ali fazer uma foto, né? E você tem uma resposta ali em 10 segundos, se você tem ou não alteração da retinopatia diabética, que precisa passar no retinólogo, tá? Acho, no meu ponto de vista, pensando em maior aplicabilidade hoje da inteligência artificial para a oftalmologia é nessa linha de combate à cegueira, começando com retinopatia diabética, glaucoma, MRI, por aí vai. Então, pensando aqui na nossa área de atuação, na oculoplástica, como você enxerga a, a grande importância do uso da inteligência artificial para nós? Como você acha que nós poderíamos utilizar essa ferramenta para melhorar, otimizar a rotina, por exemplo, do nosso consultório? Então, existem várias opções, né? Mas queria frisar o seguinte: o uso da inteligência artificial você tem que ter muito claro aonde você quer chegar com esse modelo no seu dia a dia, né? Então, assim, para você não entrar, que a gente chama que é o solucionismo. Você pegar esses modelos prontos, vai apertar um botão e vai mudar a sua, vai mudar a minha vida. Não. Eu quero fazer inteligência artificial por quê? Porque eu quero mensurar o tamanho da pitose, usando uma foto e como é que eu vou aplicar isso. Então, assim, eu vejo a inteligência artificial como um grande aliado do médico, tanto na parte de auxílio diagnóstico, como também auxílio na parte burocrática, né? Ele faz, você grava a consulta, já transcreve para o prontuário, ao invés de você ficar digitando, ele já faz relatórios para o convênio, e aí você só valida. Assim, eu vejo que eu falo que é a parte chata da consulta, porque a gente sabe que o médico hoje passa de 15 minutos de consulta preenchendo papel e escrevendo, e 3 minutos só aquela questão do contato com o paciente mesmo ali, que é o que a gente, como médico, tem que se dedicar mais, sabe? Então, assim, eu vejo a inteligência artificial como um grande aliado para a gente inverter essa matemática. Maravilha. Daniel, uma pergunta que eu acho muito importante, né, falando em inteligência artificial, é o que nós podemos fazer para proteger a questão do sigilo dos dados do nosso paciente ao utilizar a inteligência artificial? Então, isso é uma boa pergunta, porque a gente tem hoje esses modelos de IA generativa que, depois de 2023, eles ficaram acessíveis. Todo mundo pode chegar aqui e baixar ali no seu celular e pega um caso aí de ah, tumor de órbita, vou colocar aqui para ver o que é que ele me diz, né? E muito cuidado, porque isso é dado sensível. Você deve estar ao máximo, assim, nem cogitar fazer uma coisa dessa, você pegar esses dados de paciente e colocar dentro desses modelos open source, que a gente chama, é isso que você baixa,
Uma forma de você mitigar isso é você usar as versões Enterprise, que é onde você deixa aquele modelo dentro do seu ambiente e, além disso, tudo que você for colocar dentro de um modelo desse de IA generativa, de uma plataforma dessa, é você fazer a anonimização dos dados, né, do paciente. Então, assim, existe métodos, existe metodologias para você criptografar aquelas informações, quando você coloca dentro do modelo os dados criptografados, você não identifica o paciente, mas indiretamente, às vezes, você pode. Eu lembro que teve um caso lá, quando eu estava na Inglaterra, que uma filha do paciente, apesar da gente ter criptografado os OCTs, ela questionou judicialmente que no dia 20 de maio de 2025, o pai dela fez um exame naquele hospital e ela soube que todos aqueles dados daquele ano foram utilizados para treinar um modelo matemático. Aí gerou. Porque você não pede autorização, porque são dados retrospectivos. Está mudando já, mas assim, uma forma de você fazer isso é você criptografar, você anonimizar os dados e usar esses modelos como se fosse mais personalizados ali para você, tá? Evite ao máximo, mas assim, nem evitar, nem cogite colocar esses dados sensíveis dentro dessas plataformas que pode dar um trabalho, pode ser um processo trabalhista aí para vocês, assim, médico, gigantesco, tá? A gente fala uma coisa é você comprar um telefone, outra coisa é você errar colocar, expor o paciente, sei lá, ele tá com câncer de órbita e tá a imagem dele dentro ali rodando o mundo inteiro, entendeu? Você grava a consulta para essa IA, que são IA generativa, para transcrever a consulta. A gente tem problema com esses dados sensíveis também? Você está gravando uma consulta. Tem, então, de novo, a gente entra nessa questão da LGPD, né? Todos esses, esse tipo de modelo já virou muito commodity. Você vê várias startups hoje que fazem isso. 100 startups acharam isso como se fosse a mina dos ovos de ouro ali, né? E aí, realmente, se tem RIPA, que é uma coisa que os Estados Unidos usa muito, e a gente Aham. segue isso como LGPD. Teoricamente, todas essas startups deveriam passar pela Anvisa, que provavelmente não passam. A gente tem uns critérios. E a gente teve uns dados da NHS que 44% dessas startups que gravavam consulta e transcreviam para o prontuário, ou não mudou, ou piorou a vida do médico. Então, assim, é muito mais uma vez, né? É muito hype, é muito oba-oba. Então, assim, usar critérios ali. Você vai atrás, onde é que é startup, onde é que ela validou, se fez um estudo, se não fez, eu uso muito esses passo a passo ali, critério, para ver se a gente pode usar isso no dia a dia, tá? Agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Você está trabalhando com a IA já há mais de 10 anos, né? No diagnóstico de doenças de retina, nessa questão de triagem, né, de pacientes. Você acha que a IA vai substituir o médico no futuro? Acho que não. Isso aí eu acredito que não, porque ele veio como uma auxiliar, né? Mas na minha visão é muito nítido que o médico que não usa IA vai ser substituído pelo aquele que usa. Isso, assim, e com certeza, algumas especialidades, você vê radiologia, há 10 anos atrás falava que ia acabar, e hoje não tem radiologista, tá em escasso radiologista. A gente vai, ó, e assim, tá aumentando, né? Quando eu comecei a fazer esse projeto de rastreio, os oftalmos queriam a minha cabeça na bandeja. Vai tirar o emprego. Aí hoje não, porque a gente faz assim, eu aumentei a demanda para eles, entendeu? Esse é o outro lado, né? Que aqueles pacientes que não eram atendidos, Não eram que os não atendidos. eram vistos, a IA acaba otimizando esse Exatamente. tempo e você acaba gerando uma demanda. Você abre uma porta e a demanda aumenta. Então, isso também tem que tomar cuidado, né? Também, Porque o exatamente. uso, se você vai conseguir dar Que a gente, suporte para é, esses que a pacientes gente todos. sempre usa isso, né? A gente está fazendo uma coisa de rastreio, eu estou dando diagnóstico. Consegui a aprovação do modelo que eu desenvolvi,
da Anvisa para rastreio. Eu não dou diagnóstico, só separo o que precisa ir para o médico ou não, tá? Aí, com a acurácia boa e tudo, a gente conseguiu a validação e mesmo que você falou. Mas também eu tenho que dar vazão a esses casos que eu rastreio. Não adianta rastrear Certo. 10 mil diabéticos e vai dar um problema, né? Se você não tem uma estrutura para poder receber esses casos, né? E pensando na oculoplástica, você, assim, tentando trazer esse rastreio para, às vezes, para um gargalo, que é o diagnóstico de lesões palpebrais, diferenciar o que precisa realmente passar com o especialista, pode ser seguido, por exemplo, não precisa de uma intervenção cirúrgica. Essa é uma triagem. Você acha que isso é possível com lesões palpebrais? Você treinar a IA para fazer essa com fotografia e fazer essa. Totalmente, né? E a gente está desenvolvendo com eu tenho um vínculo ainda com a NHS, que é o NHS, que é o Sistema de Saúde Britânico, e lá está essa questão da clínica virtual, né? A gente tem ali em 10 anos, 80% do atendimento de oftalmologia ser totalmente virtual, né? Virtual que eu digo é o médico só entra ali no fim realmente se precisar, tá? Então, assim, existe já uma plataforma onde o paciente, vamos supor, ele vem de encaminhamento do clínico geral, e aí, tô com uma lesão na pálpebra, por exemplo. Ele vai preenche um questionário e a partir desse questionário ele já é direcionado para algum centro de referência, de triagem, e lá ele faz os exames necessários. Então, a oculoplástica faz uma foto da parte externa do olho, faz um fundo de olho para ver se tem alguma coisa por trás também, alguma, assim. Sobe na plataforma, aí a analisa e já diz, ó, esse caso é um calásio simples e tudo, mas aí o médico entra na plataforma e ele valida ali a resposta olhando tudo isso, tá? A gente está colocando o médico ainda como validador, mas os casos, mas aí dali ele tem 48 horas, alguns critérios, vamos supor, eu nunca tinha visto um caso de osteomiosarcoma, eu vi lá. Aí chegou um caso desse e tinha 48 horas para ele ir no oftalmo. A gente criou um express, né? Então, assim, casos que estão fora do, a gente chama os outliers, a gente tem que resolver ele em 48 Por exemplo, horas. um retinoblastoma, um Isso. Aí o rabdomio. Rabdomil tem uma linha telefônica que fica um médico lá de sobreaviso para poder definir. Aí ele define, ele olha as fotos e já encaminha ali para o tratamento, se for o caso, tá? Mas a gente tem a questão da oculoplástica, por exemplo, essas lesões mais benignas, mais de calásio e tudo isso, que não precisa realmente ocupar ali um slot, uma consulta com um especialista em órbita, assim. A gente faz na realidade, é categorização ali dos casos, né? Que realmente precisam ou não passar com um especialista. Você cria uma linha de cuidado Uma linha de cuidado. para aquele Exatamente. paciente, desde da unidade básica de saúde até o E uma especialista. coisa que a gente usa muito, que a gente escuta muito lá, é a Associação dos Pacientes, né? Eles têm voz muito ativa nos projetos. Então, assim, não estou gostando disso por causa disso, disso. Por exemplo, glaucoma, os casos que não tinham, que estavam estável, eles só voltavam com o médico em um ano. E aí eles reclamaram que queria passar no médico pelo menos uma vez. Aí estava com adesão de 70%. Então a gente colocou o médico para ele atender ele pelo menos uma vez no ano. E aí já subiu para 95% a adesão ao programa virtual. Tá? Assim, a gente tá evoluindo para Precisa ter esse isso. contato humano. Tem que ter. Daniel, estou tendo uma ideia aqui. Não sei se é uma ideia boa ou não. Será que se eu pegasse fotos dos meus pacientes, as fotos do desenho que eu fiz do meu paciente para cirurgia de pálpebra, blefaroplastia, e pegasse as fotos do pós-operatório, será que eu não consigo treinar a IA para me ajudar na marcação de todos os pacientes? Seria possível Acho que isso? totalmente, né? Acho que Você sim, fazer né? isso. Agora, a grande questão é isso que você precisa de muita informação para criar um padrão, né? Aham. Desse Você tipo tem um de. número assim Essa é a em pergunta, eu te falei, a mente? pergunta de US$ 1 milhão. Você tem um número em Quanto mais, mente? melhor. É, mas assim, na ordem de mil, de milhões, de Milhões, né? milhares, A gente, É, os modelos que milhões. a gente desenvolveu, a gente treinou com quase 3 milhões de retinografias. Nossa, 3 3 milhões. milhões. É Porque se bastante. juntar
de todo mundo, mas é muito, né? Quase Mas, examinar todo mundo, Né? fazer a marcação de todo mundo para poder já. mas a gente tem, né? Você pode fazer essas inferências com fotos, você coloca uma foto lá e tudo. Hum, Talvez não fique com aquela acurácia perfeita que você queira para usar como referência, mas aí você vai testando, né? Ah, tá ruim ainda, então assim, eu preciso de mais fotos. Você vai colocando até chegar no, pô, ficou com uma acurácia boa, beleza. A gente pode. a ideia é boa. É. Bom, Daniel, nós queremos agradecer então a sua presença aqui com a gente na sociedade. Deu uns insights interessantes para a gente, né? Que é uma área que o médico está engatinhando, né? Nós estamos engatinhando, você está anos-luz aí na frente, e deu um gostinho, né, de vontade da gente aprender um pouquinho mais sobre isso, e principalmente para a gente melhorar, né, a nossa área. Muito obrigada por você estar aqui com a Muito obrigado gente. aí. Obrigada. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido proveitoso aqui esse Muito, bate-papo aí para você. Se alguém muito. Obrigado. quiser o contato, entrar em contato com você, como é que faz? Você entra no meu e-mail, é daniel@ai de olho, né? Então é aeye med.com. Ok. Muito Ótimo. Obrigado. obrigada, Daniel. Muito Obrigado. obrigada. Tchau.